Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Os nossos Birras de Mãe são muito versáteis. Falámos sobre rainhas semana Exatamente, passada. eu ainda estou durante Ainda uma tá semana inteira com a Rainha Ficou Vitória na cabeça. Também eu que fui tentar ver o que é que eu podia aproveitar daqueles conselhos, embora não sei se já não vou a tempo. Se não ouviram, podem ouvir para trás, Spotify, YouTube, ir ao nosso Instagram, aqui no público, para ver o que é que a minha mãe andou a dizer sobre a Rainha Vitória e aquilo que ela tinha a ensinar. A Rainha Vitória andou a dizer sobre crianças e gravidez. E sobre parentalidade, exatamente. Em que eu acho que mesmo durante um segundo muita gente se vai identificar, Exato. mesmo que depois a racionalidade leve. Mas temos que dizer que apesar daqueles comentários que ela fazia, ela tem deste duplo lado. Os filhos que ela conheceu e que esteve mais próxima, criou com eles de facto ligações fortes. Os outros menos. Mas quantos filhos é que ela teve, mãe? Eu estava aqui, eu acho que ela teve 7 ou 8, mas agora de repente não sei. Seja como for, quando ela escreve, e para quem não ouviu o episódio anterior, quando ela escreve à própria filha, portanto num ambiente de confidencialidade, mas eu acho que o repete noutros lados pudor. Também, sem grande pudor. Ela diz coisas sobre os filhos que tu ficas com falta de ar. Chocada. Porque ela, por exemplo, diz, ela tem um pânico, porque tem esta filha, que é a Vicky, que foi a aluna mais brilhante do marido dela e que é uma intelectual e toda arrumada, e depois tem 2 filhos, que é o Eduardo VII, que é aquele que nós temos o Parque Eduardo VII em Lisboa, pronto, o Eduardo VII, que devia ter uma forma de dislexia ou de qualquer dificuldade de aprendizagem e que era um aluno mediano ou mau, mas que era um homem encantador, mas depois, coitado, teve que esperar um bocadinho, como o Carlos, agora de Inglaterra, teve que esperar, porque a rainha reinou 60 anos e, portanto, não, quando ele chegou ao poder já tinha muitos vícios de quem esteve à espera sem poder, que é uma coisa diferente. Mas o que é curioso é que ela diz, por exemplo, deste filho que vai reinar, diz, olha, ele nunca me fez nada, nem desenhos, nem um papelinho, nem uma cartinha, nem nada para mostrar o seu afeto por mim, exceto uma vez, comprou-me uma mesa na Irlanda, mas de resto nada. E depois fala dos filhos, sobretudo dos mais novos, como se estivesse a apreciar uma obra de arte primeiro diz que os filhos são uma coisa muito querida, mas normalmente são ingratos e, portanto, é um esforço. Por outro lado, é horrível porque nós criamos-los e educamos-los e depois eles vão-se embora para outras famílias e para outro lado e, portanto, essa parte também não lhe agrada. Mas há aqui uma coisa que eu queria trazer, que é, ela fala abertamente da desilusão com os filhos. E compreende-se, está a imaginar cada um deles para lugares importantes, para uma função, e portanto olha para eles um bocadinho como bens que vão cumprir. Mas eu pergunto-me se nós somos capazes de aceitar... ver depois se as mães são capazes primeiro de ver hoje em dia, não é? Nesta adoração de crianças, será que estamos menos capazes de olhar para aquilo que são os defeitos dos nossos filhos? Se sendo capazes de olhar para eles, somos capazes de os aceitar ou estamos sempre a tentar corrigi-los? Eu acho que como avó, olhando da avó, acho que às vezes realmente os pais parecem não ver os defeitos dos filhos, mas eu acho que isso é uma coisa muito boa. É uma coisa boa, pois era o que eu ia dizer. Não é uma coisa má, eu acho que é uma coisa que tem o seu tempo. Eu lembro-me que o Eduardo do Sá dizia sempre que a coisa mais essencial para nós todos é sermos o melhor do mundo para alguém. E acho que nós todos sabemos isso, as pessoas para quem somos o melhor do mundo, independentemente dos nossos defeitos. Mas acho que às vezes as pessoas não aceitam para si mesmas
até podem dizer, aceitam para si mesmas que um filho desilude. Isso é diferente de ter defeitos. Ter defeitos, acho que somos todos capazes de dizer, olha, ele devia ser isto, ou devia ser aquilo, ou é desarrumado, ou é impaciente, ou gera mal a frustração, grita com os irmãos. Isso acho que continuamos todos a dizer. O que é uma desilusão de um filho? Eu acho que primeiro, este é um assunto muito profundo, que é, primeiro... Ai meu Deus, que agora vai revelar as desilusões sobre a filha do meio. Eu acho que a desilusão tem muito a ver com o que nós imaginamos. Sim, só tem tudo a ver com a expectativa. Com a expectativa. A desilusão só vem da expectativa. Sim, vem da expectativa. Dizem os entendidos que todos nós fazemos algum luto mesmo com um bebê. Sim, o bebê imaginário e o bebê real. O bebê imaginário e o bebê real. Porque não é tão redondinho, ou não é exatamente, sim, ou porque tem umas feições que não nos parecem tão familiares. Ou porque é real. E ser real, é verdadeiro. Ser real é logo diferente de ser imaginado. Mas depois acho que desiludir não acho que seja no sentido da Rainha Vitória. Não acho que não seja no sentido das funções. Acho que é muito mais profundo. Acho que todas as pessoas têm na sua cabeça limites. Imagina, eu dou ao meu filho toda a liberdade, desde que, e tenho a certeza que com a responsabilidade e tudo, ele nunca vai consumir drogas. Sim. Ou eu eduquei o meu filho para ele acreditar que o trabalho é uma coisa que dá prazer, dignifica, ajuda a mudar o mundo, etc. E o meu filho não parece minimamente interessado em emprego nenhum, nem trabalho nenhum. Isso não etc. é uma desilusão? Ou a minha filha, eu sempre pensei que ela seria muito empática com os seus filhos, imagina, estou só a inventar. Sim. E no fundo, a mim parece uma pessoa fria, mais fria. Mas isso não é uma das primeiras vezes que a mãe estava a falar, eu estava a pensar, parece ser mais uma desilusão daquilo que eu achei que ia fazer e conseguir transmitir e educar, ou seja, eu vou conseguir ser o suficientemente presente para ele nunca ir parar às drogas e dar-lhe o suficiente para... Estás a falar que no fundo o que eu estou a dizer é que a mãe fica desiludida. Sim, com ela própria. Com ela própria. Quer dizer, que isso pode doer tanto no sentido de doer tanto e ser tão difícil de processar quando é uma coisa sobre a qual nós achamos que tínhamos esse controle e que era alguma coisa que para nós foi basilar, ou seja, que nos momentos de grande angústia durante a parentalidade dissemos, bem, mas pelo menos nunca vai fazer isto, ou pelo menos isto está aqui. E que quando isso acontece, põe em causa tudo aquilo que nós fomos e demos. E quando nos põe em causa a nós, começa a ser insuportável de sentir. Eu acho que se calhar é mais isso, porque a desilusão... Porque uma coisa é a tal desilusão dos defeitos, não é? Olha, ele é assim, eu gostava que ele fosse de função, eu gostava que ele fosse tenista profissional, mas não é. E há pessoas que têm isto de verdade, mesmo de verdade. É uma coisa de luto. E eu acho que as pessoas, quando estão a falar nisto, podem pensar, e não é de todo isso, pensar que é aquela, eu dei-lhe tanto e ele foi tão ingrato. Sim, de ingratidão. Não é, eu tomei conta dele quando era pequenino e estive lá quando ele tinha otite e agora estou aqui velhinha. Sim. E ele não me vem visitar. Que também existe, mas que não é isto. Que também existe muito. Eu acho que o que a mãe está a dizer outro fenómeno. É ficar desiludida como pessoa. Ou seja, se o meu filho crescer e ele, como adulto, eu olhar para ele e não gostar da pessoa que ele é, e for uma pessoa com quem eu cruzava na rua e não gostava, isso é uma desilusão para mim. Porque eu... Tudo que invisível, não é por eu fazer esquerda ou direita, mas eu lembro-me que o Aldo Nauri, que é um pediatra e psicanalista, dizia que nós podíamos ter ido um bocadinho para o lado de lá do pêndulo no momento em que começámos a dizer que nós achamos normal que qualquer filho diga que eu tenho orgulho nos meus pais, ou
que diga que horror, meu pai está ali a sair da taberna bêbado e tenho vergonha dele. E isso nós continuamos no século XXI a achar que os pais têm que se portar bem de maneira que não possam, que os filhos não envergonhem os filhos. Mas ele dizia que, curiosamente, estávamos um bocadinho com mais dificuldade em dizer o mesmo. És meu filho e, portanto... Envergonhaste-me nesta situação. Ou nesta situação, ou nesta coisa. E eu mereço que tu não me envergonhes. Pois, são muitos conceitos diferentes. Tem muito a ver também com a forma como a sociedade está a mudar para tentarmos ser mais fiel àquilo que conhecemos que as crianças são capazes e tentar ter mais tolerância para o caminho de desenvolvimento que estão a fazer, ao mesmo tempo que, mesmo em adultos, estamos a tentar fazer este processo de não depender tanto da expectativa exterior. E se nós entramos num mundo em que tentamos não depender tanto da expectativa exterior e não preocupar-nos, que é o trabalho todo de self-awareness e que todos os adultos estão neste momento a fazer, todos Sim, estão a fazer, mas que está por todo o lado, então nesse processo é muito difícil depois usar esse conceito de tu envergonhaste-me, porque toda esta linha que o mundo ocidental está a percorrer é a de eu não te posso envergonhar, porque tu és tu e eu sou eu e tu tens que assumir a responsabilidade pelo aquilo que tu fazes e eu a minha. Ou seja, se tu te sentes envergonhado por o teu filho estar a fazer uma birra, então tens que ver porque é que isso te está a chatear a ti. E eu não estou a dizer que isso está certo ou errado, ou se é muito para um lado ou não, mas é uma tendência da nossa sociedade a tentar não ficarmos tão preocupados com o que os outros pensam. E isso pode ser uma coisa que, para uma geração, por exemplo, pode ser muito complicado. Para a Rainha Vitória seria... Exato. Mas que para os avós, por exemplo, pode ser muito difícil, porque ainda há este conceito de... Se numa aldeia pequenina, por exemplo, é mais normal que assim seja, não é? Que é filho do não sei quantos, tem o nome do pai, que é o senhor que trabalhou a vida toda para ter credibilidade para vender não sei o quê, e o filho anda para lá e rouba e vai não sei o que mais, vai manchar o nome do pai que existe ali naquela aldeia e que afeta diretamente o pai, enquanto... Hoje em dia é mais difícil... Mais anonimamente no outro lado. E também porque passámos esta ideia de que nós não vivemos, os nossos filhos não nos pertencem, não podemos viver através deles e, portanto, se ele quiser, no limite, não quer dizer que isso não traga a desilusão, lá está, mas no limite, se ele quiser ir fazer... surf Ana, ou ser... podíamos continuar aqui meses. Não, pronto. Porque depois podíamos dizer então o que é que a gente cá está a fazer se não somos responsáveis por nada nem ninguém. Depois também, mas eu acho que o que é que o nosso esforço de os educar desta maneira ou daquela não, vale a mas pena. É que eu acho que voltamos a Alice Gopnik e ao Gardeners and Carpenters, que é um livro que recomendamos a toda a gente e que se calhar já nos ouviram aqui a citar. Jardineiros ou Carpinteiros, que mudou esta coisa de parentalidade da ideia de são tábuas rasas e nós estamos ali a moldar e que estamos ali a fazer exatamente, e portanto é uma desilusão muito rápida se não moldarmos como deve ser, porque o trabalho era nosso, ou e estamos jardineiros e estamos a fazer o melhor possível e continuamos o nosso trabalho e não vamos ignorar nem negligenciar nem pôr água quando a mais. Quando as minhas flores murcham também fico triste. Sente-se responsável por elas, exato. Pronto, não, e é normal que a pessoa sinta que não deu demais, porque há coisas a fazer, ou seja, os pais têm um papel, se não regarem, se não derem, podarem aquilo que é para ser podado, se não as coisas podem correr mal, mas não deixa de ser diferente uma postura de esta semente que está aqui dentro vem ser aquilo que vai ser e eu só posso ajudar no terreno. Mas eu acho que temos de terminar. Sim. Acho que é importante aquela visão que tu tivestes de que de facto muitas vezes estamos desiludidos connosco próprios. Sim. E isso é só importante no sentido em que a forma de tratamento, o medicamento a aplicar num lado ou no outro é diferente. E acima de tudo, mesmo que haja uma desilusão,
com um filho nosso por alguma coisa, seja o que for, não foi jogador, não marcou, não nada, por exemplo, há problemas graves mesmo com os pais da bancada de futebol e estas coisas por causa dessas desilusões. E isso é real. E a pior coisa a fazer é fingir que isso não existe. Portanto, é partilhar com alguém, não com o filho, não começar a humilhar, mas partilhar isso com alguém para poder processar exatamente o que é isto e o que é que pode fazer sobre isso. Exatamente, podem vir aqui para o nosso estúdio e... Partilhar e dizer, desligamos os microfones, obviamente, não vamos pôr no ar em direto. Ou então escreverem-nos, Instagram, Facebook, partilhem connosco o que é que acham, sentem-se desiludidos, desiludiram-se com os vossos filhos, contem tudo, nós não contamos a ninguém. Adeus, até para a semana. O público fica no ouvido.